Olá, pessoal! Bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Isa e hoje nós vamos falar o conteúdo de geometria analítica que fala sobre circunferências. Bem, a gente tem um plano cartesiano e tem uma circunferência que não tá, o centro dela é representado por esse Czinho. E esse centro, ele está relacionado com o eixo X, o que a gente fala que é A, e no eixo Y, B. E aí, eu tenho o seguinte, eu tenho que a circunferência de centro C, essa é a seguinte equação dela. Então, eu tenho que o X menos o A, que é o ponto onde o centro está referenciado por X, o Y menos B ao quadrado, onde B é o centro, né, referenciado de Y, vai ser igual a R ao quadrado. R é o raio da circunferência, então a menor distância entre o centro e a sua superfície, né? Então, essa é a equação reduzida da circunferência. Por exemplo, vamos ver um raio, né, uma circunferência, que tenha um raio de 3 centímetros e que a circunferência dela esteja pautada em x em 3, né, 3 metros, por exemplo, e 2 em y, onde o relacionar y é 2. Se eu quiser escrever a equação reduzida dessa circunferência, eu tenho que x menos 3 todo mundo ao quadrado, y menos 2 todo mundo ao quadrado vai ser 3 ao quadrado, desculpa, tem que ser centímetros, né? Todo mundo na mesma unidade, tá, pessoal? Então, mesmo que essa figura não esteja numa escala muito correta, digamos assim, por causa do raio, a gente tem que essa é a equação reduzida para esta circunferência. Tudo bem, pessoal? E aí, quando eu coloco isso, por exemplo, eu posso resolver o raio. Alguns exercícios ficam mais tranquilos da gente resolver deixando já o quadrado, mas eu posso resolver e colocar 9, né? Para a gente deixar a equação bem reduzidinha mesmo, né? Então, eu tenho que x menos 3 todo mundo ao quadrado, y menos 2 todo mundo ao quadrado é igual a 9. Essa é a equação reduzida daquela minha circunferência, daquele meu círculo. Existe um caso onde a circunferência ela está exatamente, né, o centro da sua circunferência está exatamente na origem do plano cartesiano. Então, nesse caso, eu tenho a redução x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado, tá? Então, essa é a minha redução quando, o caso específico, que o centro da origem, o centro do círculo está exatamente na origem do meu plano cartesiano. E agora a gente fala que existe uma equação geral. A equação geral, eu geralmente passo ela, né? Porque se assim, na prova, né, que vocês estiverem fazendo, se pedir uma equação geral da circunferência, você tem que expandir. Geralmente, a reduzida a gente consegue resolver todos os exercícios. Então, olha, a equação geral nada mais do que a gente pegar os termos e expandir. Então, por exemplo, x mais a ao quadrado, todo mundo ao quadrado, é o quadrado perfeito. Então, eu expando aquilo. Então, quando eu expando, eu chego nisso daqui, tá? Então, o r ao quadrado que estava na igualdade do lado direito vai voltar para o lado esquerdo e eu vou ter essa equação reduzida geral. Particularmente, eu prefiro utilizar em todos os exercícios a equação reduzida. Ela vai ajudar, inclusive, em contas. Reparem que na equação geral existem vários termos, mais conta para se fazer. E aí a gente utiliza a reduzida e aí, a partir da reduzida, a gente resolve o nosso problema, tá? Agora, pessoal, nós vamos falar sobre posições relativas. Nesse slide aqui, a gente vai falar a posição relativa entre um ponto e uma circunferência. Então, imagina aqui que eu tenho um ponto P e o centro da circunferência que é C. Então, C, olha, o par ordenado de C é A e B.
E aí eu tenho que o ponto P, o par ordenado dele eu vou chamar de x0, y0. A distância de P até C, eu vou poder calcular através da seguinte equação. Então, eu tenho que a linha, né, a reta que é traçada, né, a linha de P até C, ela vai ser, o comprimento dela vai ser a raiz de x0 menos a tudo isso ao quadrado. x0 é o par ordenado, né, a parte do par ordenado de P em relação a x, e A é a parte do par ordenado de C em relação a x. Então, eu pego todo mundo em relação a x, diminuo um do outro e coloco ao quadrado. Agora, eu faço a mesma coisa para y. y0 menos b, todo mundo ao quadrado. Faço, né, a resolução disso, faço a soma e tiro a raiz desses termos. Quando eu faço isso, eu vou encontrar uma distância. Se essa distância ela for igual ao raio, eu tenho que o ponto P ele vai estar exatamente em cima da minha circunferência. Então, nesse caso, nessa linha azul aqui, tá? Se eu pegar o PC e ele for maior do que R, eu tenho que, é o que está exemplificado aqui nessa figura. Eu tenho que o ponto P, ele vai estar fora da circunferência. E se o PC for menor do que R, eu tenho que o P vai estar exatamente dentro da minha circunferência. Então, por isso que a gente chama de posição relativa, né? Então, o ponto P em relação à esfera, onde que ele vai estar? Ele vai estar dentro, fora ou nela? Então, eu encontro esse valor de PC e aí eu vou comparar com o raio e com isso eu vou ter qual vai ser a posição relativa do meu ponto P. Agora, a gente pode olhar da posição relativa de retas em relação à circunferência. A gente tem 3 casos. O primeiro caso, que é o caso A, que eu vou utilizar essa reta R aqui, ó, essa azul. Essa reta R que eu estou indicando, ela é uma reta exterior à circunferência. O que isso quer dizer? Nenhum ponto da reta R coincide com a circunferência. É uma reta exterior. O segundo ponto é o que a gente chama de reta tangente. A reta tangente, apenas um ponto vai encontrar com a circunferência. Então, é representado por essa reta S aqui, ó, que tá colorido, né? Quem enxerga colorido vai ver rosa, que eu estou indicando com o meu pointer. Repare que eu tenho apenas um ponto, esse ponto vermelho, que a reta S coincide com a circunferência. Então, essa é um tipo de reta tangente. E, por fim, é o que a gente vai chamar de reta secante, que é essa P aqui, ou amarela, que eu estou indicando com o meu pointer, que vai encontrar em 2 pontos a circunferência. Ela vai passar por dentro da circunferência e coincide com 2 pontos. Essa a gente vai chamar de reta secante. Isabela, como eu faço para calcular isso? Trouxe um exemplo. Vamos obter uma interseção da reta R, x mais y, é igual a 5. Com a circunferência, que a gente vai ter que ela vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 13. O que eu vou fazer aqui? Gente, a primeira coisa, eu vou isolar um dos meus valores incógnitas, né? Então, aqui eu vou isolar y. Então, eu tenho que y é igual a 5 menos x, beleza? Então, esse é uma nova equação, digamos assim, né? Uma equação reorganizada da reta R. Agora, eu vou pegar esse y e vou adicionar na circunferência. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho que x ao quadrado mais 5
menos x, todo mundo ao quadrado, é igual a 13. Agora eu vou resolver. Olha, eu tenho que x ao quadrado, lembra que aqui são quadrados perfeitos. Então, ó, 5 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, igual a 13. Agora eu vou organizar. Eu tenho x ao quadrado aqui. Vou pegar o daqui e vou jogar aqui para frente. Eu vou ter aqui 2 vezes 5, 10. Então, eu tenho menos 10x. Vou ter 5 ao quadrado, 25. E vou pegar esse 13 aqui e vou passar para o outro lado, diminuindo. Então, eu tenho essa equação. Agora, eu tenho 2x ao quadrado menos 10x menos 12. Para simplificar as minhas contas, vou dividir toda a equação por 2. Então, eu tenho x ao quadrado menos 5x mais 6, né? Mais 25. Desculpa aí, pessoal. Então, mais 6. Então, eu tenho isso daqui. Então, eu recaí numa equação de segundo grau. Como a gente resolve essa equação de segundo grau? Então, utilizando Bhaskara, né, pessoal? Então, eu tenho que Bhaskara diz pra gente que o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, b ao quadrado é o termo que acompanha o x, né? Então, eu tenho que isso aqui é 5 menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a é o termo que acompanha o quadrado, então é 1. E c é o que quem não tem nenhum termo, né, de x. Então, é 6. Então, eu tenho que isso daqui vai ser 5 vezes 5, 25. 4 vezes 6, 24. Então, eu tenho que o meu delta vai ser igual a 1. Agora, eu vou colocar lá no x, né? X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então, eu tenho que x vai ser menos b, que então b é 5, né? Então, menos 5, então vai dar 5, menos 5, mais ou menos raiz de 1. Isso daqui é 2 vezes 1. Ou seja, eu vou ter que, vamos lá para cima de novo, x é igual a 5 mais ou menos 1 sobre 2. Então, eu vou ter que x1 é igual a 5 mais 1, que é 6, dividido por 2, isso é 3. E eu tenho que x2 vai ser igual a 5 menos 1, 4, sobre 2. Isso daqui é igual a 2. Então, eu tenho que os meus pontos, x1 e x2 vai ser 3 e 2. Agora, ele pediu pra gente quem é a interseção. Então, eu preciso encontrar os pontos, digamos, A, que vai ser x1, y1, e os pontos B, e o ponto B, que vai ser x2, y2. Como que a gente faz isso? A gente pode colocar os valores que a gente encontrou na reta. Então, eu tenho que y1 é igual a 5 menos x1. x1 eu vi que é 3, né? Olha aqui, ó. x1 é 3. Então, eu tenho que y1 vai ser 5 menos 3, 2. y2 é 5 menos x2. Ou seja, tenho que isso vai ser 5 menos 2, que é igual a 3. E encontrei quem são os meus pontos de interseção. Quem são os meus pontos de interseção? A, x1 que eu encontrei que é 3, y1 que eu acabei de encontrar ali que é 2. Já B, eu encontrei que x2 é 2 e que y2 é 3. Então, esses dois pontos, eles são as minhas interseções entre a reta R e a circunferência L. Essa reta, ela então é uma reta secante.
Por quê? Porque ela encontra em 2 pontos a minha circunferência. Se eu tivesse feito esses resultados aqui todos e tivesse encontrado um único ponto, seria uma reta tangente. Se eu encontrasse uma inequação, sei lá, desse uma coisa muito louca, eu não encontrasse nenhum valor para delta, né? Porque ali o delta, se for negativo, eu vou ter uma raiz negativa, então eu não vou ter um número real, né? Que coincide com o meu plano cartesiano. Então, essa reta, ela seria uma reta exterior. Tudo bem, pessoal? Então, aqui é o nosso exercício de posição relativa, reta e circunferência. E eu tenho a posição relativa entre 2 circunferências. Vai ter 6 tipos. Primeiro, quando eu tenho duas circunferências que elas são exteriores. Então, eu vou fazer... É isso daqui. Então, imagina que eu tenho duas circunferências. Eu sei qual é a distância que existe entre o centro da circunferência 1 e o centro da circunferência 2. Eu sei quem são os raios delas duas. Eu sei quem é R1 e sei quem é R2. Se eu somar R1 e R2 e D for um valor maior que a soma deles dois, essas retas elas são exteriores. Eu tenho o que a gente chama de reta secante. De novo, eu tenho duas retas e elas coincidem, tá vendo? Que uma circunferência, ela tem aqui, ó, um ponto que se encontra, outro ponto que se encontra. Eu sei que é a distância entre os centros da circunferência. Eu vou pegar, então, R2 menos R1 e vou pegar a soma deles dois. Primeiro eu diminuo o maior do menor e depois eu somo o maior do menor. Se esses dois valores tiverem entre D, então, sei lá, se R2 menos R1 der 1 e R1 mais R2 der 5. Então, o que eu tenho que D é 3. Então, eu tenho que quando eu reduzo um do outro é menor e quando eu somo um do outro é maior. Ou seja, essa é uma reta secante. Terceiro, interiores, ou seja, que a circunferência 1 está totalmente dentro de 2, tá? O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o raio do maior, diminuir do raio da menor e vou ver. Se eu tiver D, que é a distância entre os dois centros de circunferência, estiver compreendido entre 0 e essa redução que eu fiz, eu tenho que as circunferências elas vão ser interiores. Tangentes. Se elas são tangentes, é isso daqui. Exatamente um pontinho de um encontra com um pontinho da outra. Então, eu somo o raio das duas. Se eu somar o raio das duas e der exatamente a distância que compreendida entre uma e outra, são tangentes externas. Tangentes internas, ou seja, a circunferência está dentro. Então, a distância D, ela exatamente quando eu pego o raio da maior e diminuo do raio da circunferência menor. Tem que dar exatamente igual a D. E se isso der, é considerada circunferências tangentes internas. Então, aqui, ó, reparem que eu tenho um ponto onde a circunferência 1 e a circunferência 2 se encontram. Por fim, eu tenho as concêntricas. O que isso quer dizer? Olha, os centros coincidem. Então, o centro de 1 é exatamente o centro de 2. Então, eu tenho que a distância vai ser igual a 0. Sempre, independente do raio, se um for maior, se for menor, elas são concêntricas. Uma está dentro da outra e os centros delas se coincidem. Então, essas são as 6 posições relativas que eu posso ter entre as duas circunferências. Então, voltando,
Eu tenho as exteriores, onde não encontrem nenhum ponto e as duas estão afastadas uma da outra. Secante é uma parte de uma circunferência coincide com a parte da outra. Interiores, uma circunferência está totalmente compreendida dentro da outra e não tem nenhum ponto que se encontrem, né? Circunferências se encontrem. Tangentes externas se encontram em um único ponto. Tangentes externas também se encontram em um único ponto, só que o círculo, né, a circunferência de uma está dentro da outra e concêntricas, onde o centro está igual. Beleza, pessoal? Então, a nossa aula de circunferência, né, geometria analítica, fica por aqui. Deixa uma frase para vocês de João Cotô, que fala: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Muito obrigada, bons estudos e até a próxima aula.